Vocês não são reconhecidos como brasileiros. O Estado brasileiro só descobre vocês na hora de cobrar imposto de vocês. Vocês são um burro de carga. E o ódio tem que fluir nas veias de vocês. Que esse é o verdadeiro inimigo. Vocês têm que se reorientar no jogo. E eu trago aqui um instrumento para essa reorientação. Quando a gente fala muito sobre Nordeste, né? Tô falando aqui em Santa Catarina porque existe quase na cabeça das pessoas quando entendem no debate público uma oposição clara entre Santa Catarina e Nordeste, certo? Existem essas discussões, isso está presente no debate público. E quando fala assim Nordeste, as pessoas falam assim, o Nordeste como um todo. O Maranhão é profundamente diferente do Ceará, e assim, as diferenças são tão grandes, que nem dá pra dizer que o Maranhão pertence ao Nordeste, dá pra dizer que é mais próximo do Pará do que do Ceará, por exemplo. Mas por que eu digo isso? Porque quando a gente olha vocês e os problemas de vocês diante da federação, existe uma questão muito diferente da deles. Seja do cearense, seja do maranhense, seja do carioca. Vocês aqui em Santa Catarina, esse é o eixo da discussão da viagem toda que nós vamos fazer aqui. Vocês não são reconhecidos como brasileiros. O Estado brasileiro só descobre vocês na hora de cobrar imposto de vocês. O Estado brasileiro gosta disso. O Estado brasileiro também gosta de mandar seus funcionários públicos, especialmente seus super salários, para as praias da região aqui de Santa Catarina, no litoral, para vir curtir uma festa. Ele coleta teu imposto, ele vem festar por aqui, ou seja no carnaval, seja no Réveillon, e depois ele te trata como um cidadão de segunda categoria, que tem como função social trabalhar e calar a boca. Vocês não foram retratados na abertura da Copa do Mundo, alguém se lembra? Vocês também não foram retratados, percebam, na abertura das Olimpíadas. As novelas nunca vão retratar vocês. Vocês são um burro de carga. Vocês são um bicho que tem que trabalhar, eu volto a colocar, e calar a boca. E toda vez que vocês tiverem uma opinião, vocês serão taxados de supremacistas, de racistas, certo? E de tudo que é pior. Vocês são tratados como, vocês são os nazistas lá. Paga a conta aí, o nazista. Fica quieto. Esse é o quinhão que cabe a vocês. A federação quer isso de vocês. Não há um reconhecimento, seja reconhecimento cultural simbólico, ou seja reconhecimento em termos de infraestrutura e investimento nas estradas de vocês, por parte do Estado brasileiro. Há um silêncio sobre o sucesso catarinense. É um sucesso que aconteceu através do trabalho dos seus pais e avós, muitos deles imigrantes, que vieram para cá e se construíram a despeito do Estado, a despeito da perseguição que Getúlio Vargas fez contra eles. E eu sei, quem conhece, quem é filho de imigrante italiano e alemão, e mesmo japonês, que em São Paulo aconteceu isso, sabe muito. E vocês, sem que os outros percebessem muito, tocaram sua vida, geraram sua emancipação, recebem agora migrantes e imigrantes, e ainda assim, quando resolvem levantar o dedo, eu tenho uma opinião para dar. Cala a boca, Catarina. Cala a boca, seu catarinense. Isso não pode mais ser aceito. Isso não pode ser aceito. Sim, esse caso é o tipo, vocês, se vem um cara de fora que vem arrumar um emprego aqui, vocês têm que, e se discordar, você tem que calar a boca, senão você vai tomar um processo. Onde nós vamos chegar nisso? O modelo federativo brasileiro, e eu precisava rodar no Brasil todo e vou continuar rodando, eu vou passar por aqui, e aí eu vou para o Espírito Santo, do Espírito Santo eu vou para Goiás, de Goiás eu vou para Amapá, do Amapá eu vou para Pará. Me estava ensinando muito sobre o verdadeiro problema concreto na alma do Brasil. O Brasil é uma federação fictícia. O Brasil é uma federação que não funciona. O dinheiro que é extraído de vocês aqui, quando é mandado para os prefeitos do Maranhão administrarem, ele é absolutamente roubado. E quando ele não é roubado, ele é usado da maneira mais porca possível. E não há nenhum sistema de incentivo para que esse dinheiro tenha um uso melhor. O prefeito não vai ser mais bem votado se ele entregar saúde, porque ele pode só comprar o voto da população local. Um governador, seja no Piauí, seja no Amapá, seja no Pará, ele não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica do Estado para não depender tanto dos recursos que são coletados em estados como o de vocês, simplesmente porque ele pode comprar os seus eleitores, ele pode executar emendas, ele pode tocar uma operação gigantesca de caixa-voz. Eu descobri que estados brasileiros inteiros
são operações inteiras de caixa 2. Municípios inteiros não têm razão de existir. E o problema é que essa conta começou a chegar e vocês todos estão percebendo que ela começou a chegar. Os impostos que vocês estão pagando estão aumentando e vão continuar a aumentar. Os juros bancários que sustentam o Estado perdulário vai continuar alto e não há expectativa de queda, muito pelo contrário. Se não passar as reformas que a gente está falando que vai fazer, da PEC daquele deputado japonês lá de São Paulo, que foi o único que teve coragem de entrar com a PEC mais impopular de todas, mas entrou. Se não passar isso, o Brasil quebra. E aí ou é inflação ou é juros, você escolhe o seu dinheiro perde valor. E por que vocês estão começando a perceber isso? Porque o modelo está ruindo. O modelo de país baseado em extrair dinheiro de quem trabalha e jogar para uma classe política parasitária que administra os lugares menos produtivos não vai dar certo. E ou nós resolvemos ele, e resolver ele só tem um caminho, que é fazer toda a federação gerar resultado, que é eliminar a classe política parasitária, que é eliminar o judiciário parasitário, ou a federação vai acabar. Eu tô falando sério. As pessoas cada vez menos percebem sentido na ideia de Brasil. E eu defendo a ideia de Brasil. O lugar, inclusive, de todos os estados que eu mais rodei, que eu mais vi bandeira do Brasil na frente das casas, foi aqui. O lugar que os outros dizem que é separatista. Não, os caras são separatistas. É o lugar que mais tem bandeira do Brasil. É um lugar que, errando ou acertando, eu sei que tem muita gente que errou, tentou articular uma ideia de patriotismo. Aqui. E percebam que mesmo com essa construção, vocês ainda não são ouvidos. Mesmo vocês falando, não, eu quero um Brasil que faça sentido, um Brasil do trabalho. Não são ouvidos. Nós precisamos, e esse é o projeto, construir a ideia de um Brasil de vocação imperial. E o Brasil de vocação imperial tem que ter um território grande, tem que ter uma população grande, mas que seja como um todo um Brasil trabalhador, que seja como um todo um Brasil que arrecada o próprio dinheiro no próprio município, no próprio estado e gaste lá, que seja um Brasil autônomo e não um Brasil que trate parte da sua população como burro de carga e outra parte da população tratada como animais, que você compra o voto dela de 2 em 2 anos. É isso o que a federação... Essa é a maior lição de todas que eu tô tendo rodando o Brasil. E isso é desesperador. Porque de todas as opções políticas para a eleição de 26, todo mundo precisa falar. Tirando o Lula, que não tá falando nada, ele fala de pé de meia. Não, o Xandão é um problema, e óbvio que o Xandão é um baita problema, e óbvio que a gente vai ter que botar o judiciário dentro da caixinha dele de volta. Mas o problema brasileiro, o problema na alma do Brasil, o problema que foi gestado ao longo das últimas décadas, o problema que está deixando vocês mais pobres, o problema que ameaça tornar o modo de vida de vocês um modo de vida obsoleto, superado, que talvez as cidades de vocês se pareçam cada vez mais com as cidades de São Paulo, que foram sendo corroídas porque São Paulo estava no meio do caminho. Vocês poderão ver o modo de vida de vocês corroído. A posição de vocês é a mais incômoda de todas. Porque o catarinense... ele não é sequer reconhecido como parte do Brasil, ele não está no imaginário do Brasil, ele paga muito a conta do Brasil, e na hora de tentar lutar, ele elege os caras do Centrão, que validam os caras que estão roubando o dinheiro dele via impostos. Então ele está preso num ciclo. O ciclo de vocês é um ciclo desesperador. Vocês são administrados pelo Centrão aqui no Estado. Sejamos honestos. O Jorginho agora ele é de direita. Ele teve com a Dilma anteriormente. É um cara do Centrão, que agora, eu sou conservador, não sei o quê. A pauta, eu vou ter que rodar aqui o Estado, vou dar muitas entrevistas, a pauta pra muita gente aqui em Santa Catarina é, não, e o STF? Meu amigo, óbvio que o STF é um problemaço que a gente vai ter que peitar. Primeiro que o Flávio, que é o nome desse caso, nunca vai peitar, porque o Flávio depende até o resto da vida dele do Gilmar Mendes. E eles são aliados do STF, como sempre foram, e fingem brigar com o STF. Mas dito isso, todos os outros problemas, como as estradas de vocês que não andam porque vocês dependem de repasse federal, um estado pujante que não tem ele próprio como estado dinheiro para fazer as próprias rodovias, dependem, tal qual o Maranhão, tal qual o Piauí, do governo federal fazer isso. Esse estado definitivamente tem que despertar para os seus próprios problemas e entrar na briga do Brasil com seus senadores, não mais falando apenas em como eles vão defender o Bolsonaro, com seus deputados não só se colocando como soldados da família Bolsonaro, mas soldados de Santa Catarina
representando o povo que trabalha daqui e o povo que trabalha de todo o resto do Brasil. Porque se tem uma coisa que vocês são, é um povo que deu certo na base do trampo, na base do trabalho. E isso pode inspirar pessoas de todos os outros lugares do Brasil. Eu tive numa das regiões mais produtivas ali do Maranhão, região de Balsas, região do Sul, que é um monte de gaúcho e catarinense. Vocês colonizaram junto com a gauchada boa parte do centro-oeste. Vocês são um povo trabalhador e esse tem que ser o espírito. Vocês têm que lutar e eu tô aqui como um soldado dessa causa. Que esta é a causa que tem que pegar e levantar as pessoas ao redor do Brasil. O Brasil que trabalha e produz tem que se levantar, olhar para todos os filhos da puta que vivem como sanguessugas, os desviadores de emenda, os canários do centrão, os privilegiados do judiciário. É se levantar e falar, agora a gente vai jogar um jogo, agora eu vou pro pau. E ir pro pau significa fazer o seu dinheiro ser respeitado. Quem paga a banda escolhe a música, não se esqueçam disso. Fazer os estados que estão hoje arrecadando pouco e vivendo do dinheiro de vocês terem líderes que se comprometam com conseguir bater metas e atingir resultados, que hoje isso não acontece. A função hoje a função primária do governador do Maranhão, essencialmente é chegar com o Pires no governo federal e falar, me dê papai, me dá dinheiro. Mesma coisa do Amapá, mesma coisa dos outros lugares. E aí os seus representantes aparecem lá e falam, soltem o micro. Tá desproporcional, galera. De um lado, o cara tá indo pegar dinheiro, e do outro você fala, tá, mas eu amo o Bolsonaro. Meu amigo, o jogo não é esse. Vocês têm que se reorientar no jogo. E eu trago aqui um instrumento para essa reorientação. Eu podia vir aqui falar com vocês da guerra contra o crime organizado, mas o maior problema de vocês não é o crime organizado, ainda. Eu poderia falar para vocês o que nós vamos fazer em matéria econômica, mas o problema econômico não é o maior problema de vocês, ainda. Eu vim aqui falar com vocês de pacto federativo e do papel de Santa Catarina nesse jogo, porque este é o seu maior problema. Só que ele é um problema silencioso, que demanda um raciocínio um pouco mais complexo. Só que se vocês entenderem que é esse o seu raciocínio, vocês podem fazer uma revolução. E eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para armar vocês para a revolução. Eu montei um partido, eu tenho as pessoas, eu tenho uma instituição, eu tenho as ideias, eu tenho a coragem de rodar o Brasil falando isso. Eu vou pro povo do Maranhão e falo, galera, estão roubando vocês aqui, são os seus políticos, esse dinheiro veio do governo federal, veio dos outros estados, não seja quem viu os vídeos, eu sempre dou um exemplo, o dinheiro do político tá te roubando, não é que ele veio do governo federal, ele não veio do bosta do Lula, o bosta do Lula não pagou porra nenhuma, esse dinheiro, ele veio de São Paulo, Santa Catarina, ele veio do Paraná, ele veio de Goiás, tiraram o dinheiro de outras pessoas para um vagabundo desviar a emenda aqui. E isso não pode ser perdoado, porque foi um sacrifício feito, foi um suor de outras pessoas, foi retirada por um vagabundo enfiar o dinheiro no bolso, roubar, desviar, aí compra o Tribunal de Contas, como acontece em muitos estados, compra um judiciário local. Quem não viu as conversas estranhas do Alcolumbre, presidente do Senado, com o Tribunal de Justiça do Amapá? Todo mundo comprado e mancomunado. E o ódio tem que fluir nas veias de vocês. Que esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o verdadeiro inimigo. Ah, mas a esquerda é parte disso? Mas ela é menor do que isso. As leis penais no Brasil e a alteração do pacto não passam por culpa da esquerda? Também por culpa da esquerda. Mas esses caras são os maiores beneficiários. E mais, alterar a dinâmica que destrói esses caras torna a esquerda ainda menor. Porque a esquerda é um parceiro parasitário desses caras perfeito. Não à toa as maiores oligarquias do Brasil de esquerda são no fundo oriundas disso. É só pegar o Sarney, é só pegar o família do Dino, e talvez um exemplo mais claro de todos que é o João Campos, que é uma família escravocrata lá de Pernambuco, que se tornou progressista. Eles são escravocratas e progressistas, e se vocês aqui lhes contarem, não, vocês são nazistas, vocês não podem reclamar. Ele pode ter escravos, a família dele pode ter fazendas oriundas daquele período. Mas vocês reclamarem, vocês são nazistas. Se isso aqui não fizer a raiva fluir dentro de vocês, e vocês redirecionarem essa raiva para uma ação política certa, vocês vão ficar permanecendo nessa seguinte posição. Trabalhando muito, ralando, vão comprar uma casinha, talvez comprem um carro novo, não vão ser representados em nada, não vão decidir nada no Brasil. Se reclamar serão nazistas,
E aí vão ver, aos poucos e lentamente, mesmo o governo federal que te rouba, alterando o modo de vida de vocês, alterando a dinâmica de vocês, vendo a sua cidade se alterarem, vendo os moradores de rua aumentarem, a qualidade de vida cair, até que viver aqui vira uma merda e eles finalmente vão falar, viu? Esses caras também são brasileiros. E aí o ciclo tá encerrado. Assim eu encerro minha abertura aqui.